Cláudio, mais um dia e hoje um dia quente relacionado à vacina. Ontem a gente abriu o Bastidores do Poder falando justamente sobre isso, depois daquela revelação do plano aqui em São Paulo para a imunização a partir do dia 25 de janeiro. E hoje uma reunião quente entre governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E de lá saiu o seguinte: o governo vai comprar a vacina que tiver a liberação da Anvisa, né, rejeitando os planos estaduais de imunização e destacando que a vacinação será nacional, deixando um pouco de lado essa iniciativa de São Paulo e eventualmente de outros estados também, né? Exatamente. Eu acho que essa é, inclusive, a atitude mais responsável de qualquer governante, né? É submeter vacina, como quaisquer medicamentos, ao crivo da agência reguladora de vigilância sanitária. É a nossa única garantia, a rigor, de que vão estar aplicando na gente uma coisa que preste, que tenha eficácia, né? Uma coisa que afinal de contas, imunize, uma vacina que imunize a população. Quando governadores falam em desrespeitar isso, desrespeitar essa regra, uma regra de ouro, né, do ponto de vista de saúde pública e de vigilância sanitária, exatamente o respeito a quem faz isso, ao órgão de Estado, não é nem de governo, é um órgão de Estado que tem a missão, precisamente, de avaliar cada medicamento, cada vacina que será aplicada, administrada ao povo brasileiro. Eu estou convencido de que essa ameaça, eu considero isso uma ameaça à saúde pública, né? A ameaça de se aplicar vacina sem o registro na Anvisa é de uma irresponsabilidade flagrante. Além de ser uma atitude irresponsável, eu acho até que é uma atitude arrogante também, na medida em que tenta passar por cima, atropelar um órgão de Estado responsável como eu disse, pelo exame dos medicamentos e das vacinas. Eu espero que essas pessoas tenham juízo e parem de tentar, de todas as maneiras, tornar isso uma questão eleitoral de 2022. A gente está vendo que dois dos principais personagens que estão adotando esse discurso são dois pré-candidatos a presidente em 2022. Embora sejam candidatos, segundo as pesquisas, muito fracos ainda, é possível que eles ganhem outra dimensão daqui para lá. Mas são candidatos, são pré-candidatos, estão em campanha, aliás, estão em campanha desde que assumiram os seus governos. São os governadores de São Paulo e do Maranhão. Um tem 3,4% das intenções de voto, o outro tem 1,2%, mas são pré-candidatos. E são exatamente esses dois que agem no sentido de tentar desrespeitar ou de atropelar essa regra que para nós é fundamental. Eu tenho dito aqui que os meus bracinhos, minha testa, tudo está à disposição para a aplicação de vacina, mas ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Que história é essa, não é? Que vacina é essa? Será que dá para você confiar em vacinas de outras origens, né? Vacinas de origens que não são muito confiáveis? Eu prefiro mesmo que os brasileiros que compõem, técnicos, cientistas, pessoas da melhor qualidade que compõem a agência reguladora Anvisa, tomem essa decisão. Qual é o medo, né? Qual é o problema do governo de São Paulo, do Butantan, de ingressar na Anvisa com todos os procedimentos que forem necessários para submeter a vacina chinesa a exame? Me parece, ou faz parecer para muita gente, pode fazer parecer para muita gente, um certo temor de que a eficácia da vacina não venha a ser comprovada atestada pela Anvisa. Vamos esperar que essas pessoas restabeleçam o juízo e, afinal de contas, obedeçam o que determina, o que prevê a lei brasileira as leis brasileiras sobre esse assunto. A gente vai detalhar, claro, esta reunião que ocorreu em Brasília, dando boa tarde aqui para Lana Canepa. Tudo bem, Lana? Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, ótima tarde, Cláudio Humberto, e para você também, nosso ouvinte que está aqui com a gente nesse dia importante em que foi iniciada a vacinação no Reino Unido com a vacina da Pfizer. Aquela cena que a gente conversou ontem, alerta para a cena importante amanhã, foi hoje, início de uma vacinação com uma dose de uma vacina clinicamente certificada, aprovada, registrada, como tem que ser. E essa imagem é muito importante e o Ministério da Saúde dizendo que abre negociação com a Pfizer para a compra de 70 milhões de doses dessa vacina, que começou a ser aplicada no Reino Unido.
Acho que são pontos positivos desse dia. Os pontos negativos são a briga política por trás da negociação dos lotes da vacina que vão abastecer aqui o nosso mercado, que vão proteger os brasileiros. Mas a gente torce para que essas negociações avancem da melhor forma possível para que a gente tenha a vacina segura e eficaz. Uma novidade importante, Cris, não sei se vocês tocaram nesse assunto, é que tem uma lei de maio que prevê uma vacina com registro nos Estados Unidos, na Europa, no Japão ou na China, registrada pelo órgão pela vigilância sanitária desses países, pelas agências reguladoras desses países, e que já tem a comercialização autorizada. O Brasil, tem uma lei do Brasil, tem 72 horas para analisar quando essa vacina foi registrada num outro país. Por exemplo, é o caso da Pfizer. Se houver um pedido, o Brasil teria 72 horas para autorizar o uso emergencial, a vacinação por aqui, porque o registro já aconteceu em um desses 4 países que eu citei, é o que prevê uma lei de maio aqui do Brasil. É uma novidade porque pode mudar o cenário daqui para frente. Mas hoje o dia foi de negociação dos governadores. Então a gente vai saber as novidades sobre esse assunto também. Está acontecendo neste momento... Essa lei não menciona especificamente vacina, né? Fala o seguinte, é o inciso 7º. Autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de materiais, equipamentos, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária. Não fala em vacina especificamente, fala em medicamentos, né? Mas, de qualquer maneira, é um tipo de interpretação. Muita gente, a gente sabe, né? Muita gente acusa a China, por exemplo, de ter originado toda essa confusão, né? O vírus ter nascido lá, etc. e tal, ter surgido lá pela primeira vez, pelo menos. E muita gente, por essa razão, não confia. Não confia, né? O que é que separa essas pessoas da credulidade em relação à vacina chinesa? Precisamente a Anvisa, é a chancela da Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, que é responsável pelo exame criterioso, por seus técnicos e médicos e etc., cientistas, o exame criterioso sobre a eficácia dessa vacina. O meu bracinho está à disposição, mas não para vacina que não passe pelo crivo da Anvisa.